Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, sabe o que você faz? Vai lá, compartilha com seus inimigos e se vingue deles, tá bom? Também não esqueçam de estar ativando todas as notificações do canal para receber em primeira mão o conteúdo, né? Assim que ele chegar no YouTube. Também, antes de irmos para o relato de hoje, quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, por estarem sempre aqui comigo, dando aquela força para o canal e fazendo o sonho desse canal a mais linda realidade, tá bom? Muito obrigado mesmo! E agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história? Vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural e nunca duvido dos relatos que me chegam, tá? Vamos lá, meus amores. O relato é A Moça do Cemitério, a Adoção e o Lobisomem. Olá, Angel. Me chamo Lúcia. Nome fictício, é claro. Hoje em dia, já tenho 66 anos. Moro em uma fazenda bem no interior do Paraná. Faz pouco tempo que mudei, mas vocês entenderão isso no decorrer do relato. O que venho a relatar aqui para você e a todos os seus aterrorizados, lembrando que sou uma aterrorizada também, é algo sobrenatural a tal ponto que muitos poderão até não acreditar. Mas, por mais fantasioso que possa parecer o relato, é a história da minha vida e ainda é a minha realidade. Tudo teve início no ano de 1977. Eu estava prestes a completar 22 anos de idade e tinha acabado de me casar. Eu estava feliz, planejando tudo para minha festa de aniversário. Mas o destino, como sempre, não anda de acordo com o que planejamos. Poucos dias antes do meu aniversário, perdi minha mãe para uma doença maldita que só descobrimos quando já era tarde demais. O que aconteceu com minha mãe me destruiu por dentro e quando chegou o tão esperado dia do meu aniversário, eu não estava com vontade de ver e nem falar com ninguém. Passei a maior parte do dia trancafiada no meu quarto chorando. Quando eram umas 2h, 2h30 da tarde, naquele mesmo dia, comecei a sentir uma vontade, ou melhor dizendo, uma necessidade muito grande de ir ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe. Então me troquei, peguei o carro do meu marido, né? Porque naquela época as mulheres não dirigiam e nem tinham carro. Eu era uma das poucas exceções. Peguei o carro do meu marido e fui ao cemitério. Chegando lá, fui para a sepultura da minha mãe. E quando cheguei, desabei. Chorei muito e comecei a falar quanta falta ela me fazia, que aquele era o pior aniversário de toda a minha vida, entre outras coisas. Depois de vários minutos, né, chorando lá, acabando de chorar, me recompus. Acendi uma vela, rezei, respirei fundo e comecei a caminhar em direção à saída. E quando eu estava quase saindo do cemitério, comecei a ouvir um choro desesperado.
Olhei rapidamente para a direção de onde vinha o choro e vi que vinha lá dos túmulos abandonados, sabe? Os túmulos que ficavam mais afastados. Vi uma jovem mulher, mais ou menos da minha idade, sentada em um daqueles túmulos, chorando copiosamente. Eu fiquei comovida com as lágrimas dela. Afinal, eu mais do que ninguém conhecia a dor da perda naqueles dias. Dei meia volta e fui lentamente em direção a ela para tentar confortá-la. Senti que se eu me doasse um pouco para alguém, minha dor se tornaria mais branda, mais suportável. Me aproximei dela e perguntei se eu poderia ajudá-la de alguma forma. Ela então me respondeu, me olhando fixamente com aqueles olhos negros, negros como noite sem lua. Jamais esquecerei aqueles olhos. Disse que eu poderia ajudá-la sim, mas primeiro ela teria que me contar a sua história e se eu estava disposta a perder um bom tempo para ouvi-la. Eu lhe disse que sim, que ela poderia levar o tempo que fosse preciso. Afinal de contas, eu não tinha nada de mais importante para fazer aquela tarde. Se eu fosse para casa, iria me trancar no quarto e continuar chorando. Aí então, ela começou a contar-me a sua história. Moça, me chamo Karine e desde criança fui muito sensitiva. Sempre gostei de vir aqui no cemitério brincar e ir em velórios. Você pode até não acreditar em mim, mas sempre que uma pessoa que morria ficava vagando tanto em seus velórios como aqui mesmo no cemitério, eu conversava muito com elas, até elas entenderem que não faziam mais parte desse mundo. Assim, eu fazia minha parte com muito carinho, ajudando aquelas pobres almas seguirem adiante. Muitas delas relutavam em ir e pediam para mim levar mensagens delas para os seus familiares. Só assim elas aceitavam seguir em frente para poder descansar em paz. Bom, eu não estava acreditando muito nas palavras daquela mulher. Para mim, ela estava ficando maluca. Isso se não fosse uma louca varrida desde o nascimento, né? Mas deixei ela continuar a falar. E ela então continuou. Mas esse dom acabou complicando minha vida, moça. As pessoas, quando eu levava as mensagens de seus familiares, me julgavam como louca e acabavam se afastando de mim. Me chamavam de a louca dos defuntos, a doida do cemitério, a maluca que fala com almas penadas, entre outras coisas bem feias que falavam para mim. A única pessoa que me compreendia e me entendia, me dava amor e carinho, era minha mãe, mas ela também faleceu na minha adolescência. Aí então eu fiquei sozinha no mundo, sem família. Tinha que fazer algo para sobreviver. Comecei a trabalhar nas colheitas de café e nos cortes de cana, para poder me sustentar, né? Mas as pessoas raramente se aproximavam de mim, mesmo no trabalho. Tinham medo da maluca dos mortos, como eles me chamavam. E assim eu segui a minha vida, até pouco mais de 1 ano e meio atrás. Eu
meus mortos e o desprezo dos vivos. Como eu disse, há pouco mais de 1 ano e meio atrás, conheci um rapaz, um colhedor de café durante a colheita. Ele já tinha quase 30 anos de idade. Era muito calado e, como eu, também era muito solitário. Acabamos nos atraindo muito rapidamente e, em menos de 1 semana, já estávamos morando juntos. Contei a ele meus segredos e ele compreendeu. Pela primeira vez na vida, alguém que não fosse minha mãe tinha me ouvido, me aceitado e me compreendido. Ele pegou em minhas mãos e disse que todos nós tínhamos segredos e que ele não era diferente. Estávamos felizes juntos. Eu até estava grávida. Nós nos completávamos com nossa solidão. Tinha algumas noites que ele sumia misteriosamente e só voltava no outro dia de manhã. Mas, como ele me disse, ele também tinha seus segredos e eu respeitava. Eu não disse, moça, mas moro em uma casa afastada da cidade, aqui mesmo, pertinho do cemitério, quase entrando no mato. E há 2 noites atrás, vi meu mundo ruir. Meu esposo estava se preparando para mais uma de suas saídas noturnas. Mas, antes que ele saísse, uma caminhonete parou em frente da nossa casa. E dessa caminhonete desceu 2 homens armados. Meu esposo arregalou os olhos. Assustado demais, deu para ver o medo em seus olhos. Ele, tremendo, pediu para que eu fugisse e salvasse nosso bebê. Então, eu tentei sair pelas portas dos fundos, mas outra caminhonete chegou e me cercou. Me lembro de ter tomado um tiro e ter caído no chão. Depois disso, meu marido, quando me viu caída no chão, acho que ele achou que eu estava morta. Ele soltou um urro que não era nem de longe o som de um ser humano. E os olhos dele ficaram amarelos brilhantes. Um negócio que eu nunca vi em toda a minha vida. Vi o corpo dele mudando, pelos negros crescendo, e ele começou a rolar no chão, gritando e grunhindo. Ele estava se transformando em um monstro horrível, todo deformado. Mas enquanto ele rolava pelo chão, aqueles malditos homens das caminhonetes crivaram o corpo dele de balas e jogaram ele na caçamba ou carroceria da caminhonete, como se fosse um porco recém-abatido. Depois me arrastaram e me jogaram junto com ele. Conforme a caminhonete saculejava, eu via, pelo clarão da lua cheia, meu marido morto ali, do meu lado. Não sei da onde tirei forças e me joguei da caçamba da caminhonete e caí numa estrada de terra. E vi a caminhonete com o corpo do meu amado marido sumindo, sumindo noite adentro. Depois disso, só tenho flashes de memória. Primeiro, uma ambulância. Depois, um hospital em uma sala de cirurgia. Depois, em minha casa. Depois eu estava na minha casa, só que sem minha barriga, sem meu bebê na minha barriga. Não consigo entender o que aconteceu.
Já tentei ir até o hospital perguntar o que houve com o meu bebê, mas não consigo. Só consigo vir da minha casa até o cemitério e do cemitério até a minha casa. Já estou assim há quase 2 dias. Você pode me ajudar, sim. Vai até o hospital para mim e diga que me conhece e pergunte do meu bebê. Não se esqueça, me chamo Karine e moro em uma casinha de pau a pique, aqui pertinho do cemitério. Olhei para ela incrédula. E ela continuou, parecia que estava ficando agressiva. Eu imploro, vai até o hospital. E começou a chorar desesperadamente, gritar. Aí eu acabei por medo, prometendo para ela que eu ia até o hospital. Saí andando bem rápido do cemitério, meio atordoada com as coisas que ouvi daquela doida. Assim que saí, olhei para trás na direção do túmulo onde ela estava sentada. Mas aquela mulher tinha desaparecido. Meio assombrada com a situação, corri até meu carro, entrei e travei as portas. Eu estava suando frio, tremendo, o coração palpitando. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, pois eu estava começando a cogitar a possibilidade de acreditar naquela história absurda daquela mulher. Onde já se viu ver fantasmas? Casar com lobisomem ou morar com lobisomem? A mulher não conseguir sair do cemitério, não conseguir ir para o hospital, era muita loucura. Comecei a dirigir bem devagar, pois eu estava meio tonta com aquela situação. Quando olhei pela janela do carro, vi uma casinha de pau a pique bem afastada da estrada, quase na divisa do mato. Naquele momento, senti um arrepio horrível na espinha e acabei perdendo a direção do carro e batendo em um palanque de cerca. Sorte que eu estava devagar e só amassou um pouco à frente do carro. E demais foi só o susto e um corte na cabeça. Por sorte, estava passando um conhecido e parou para me ajudar. Deixamos meu carro lá e ele me levou até o hospital para ver se eu precisaria levar alguns pontos, no corte que acabei fazendo na cabeça. Assim que fui atendida na recepção, ele disse que iria na minha casa avisar o meu marido. Mas antes de sair, aquele desaforado olhou para mim e disse: "Isso que dá a mulher pegar o carro do marido. Quem sabe depois desse susto você entenda que carro é coisa de macho." Fiquei com vontade de responder à altura, mas ele tinha me ajudado. Então achei melhor engolir a seco, E entrar, fazer, o curativo, tomar os pontos em minha cabeça, enfim. Depois desse procedimento, o médico me passou uma injeção que não me lembro o nome agora, pois já faz muito tempo, E disse que eu teria que passar a noite ali, em observação, pois como eu tinha batido com a cabeça, não poderia descuidar. Segui a enfermeira até o quarto onde eu ficaria e passamos em frente do berçário do hospital. E eu parei, E olhei pelo vidro e vi um único bebê que estava lá. Era o bebê mais lindo e fofo que eu já tinha visto em toda a minha vida. E no bercinho do bebê tinha uma plaquinha escrito Vitória. Suspirei e comentei com a enfermeira: "Que nome lindo!"
A enfermeira baixou os olhos e disse: É, nós aqui do hospital que demos esse nome a ela. A pobrezinha vai para adoção, mas acho difícil alguém querer adotá-la. Mesmo já imaginando no íntimo a resposta da enfermeira, perguntei: Por quê? Por que esse bebezinho tão lindo vai para adoção? Aí a enfermeira me falou: Essa linda bebezinha que você está vendo é filha de uma mulher louca que morava perto do cemitério e achava que falava com mortos. Eu senti um tremor no peito e perguntei: Achava? Por que ela achava? Não acha mais? Aí a enfermeira respondeu: Sim, achava, porque essa madrugada completará 2 dias que acharam ela baleada, quase morta em uma estrada de terra, quase na saída da cidade. Ela já chegou aqui no hospital sem vida, mas milagrosamente o médico de plantão era muito bom e conseguimos salvar o bebê por meio de uma cesariana de emergência. E por isso decidimos todos aqui, em comum acordo, dar o nome a ela de Vitória. A mãe da pobre foi enterrada sem nenhuma cerimônia ontem mesmo, em um túmulo que foi doado pela prefeitura a pedido do hospital. E a bebezinha dificilmente alguém vai querer, pois pode ter herdado a loucura da mãe. Fiquei a noite toda acordada, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Eu tinha conversado com a mulher aquela mesma tarde, no cemitério. Ó céus! Eu tinha conversado com uma alma penada. No outro dia de manhã, o médico veio me ver e disse com um sorriso que eu estava bem, que tinha sido apenas um susto e que eu já poderia ir para minha casa descansar. Quando o doutor já estava saindo do quarto, eu o chamei de volta e disse que eu queria adotar aquela bebezinha que eu tinha visto no berçário. O médico disse que seria fácil, mas achou melhor me avisar que o bebê em questão poderia ter problemas neurológicos hereditários e poderia ser problemas seríssimos. Eu disse que não tinha problema. Eu a criaria como minha filha. Já saí do hospital com minha pequena Karine Vitória nos braços. Coloquei o nome de Karine como a mãe dela, para o espanto do meu esposo, que depois de esbravejar um pouco, aceitou de bom grado. Bom, naquela época era muito fácil adotar uma criança. Já no caminho de casa, senti uma vontade de ir no cemitério. Então pedi para o meu esposo que me levasse, até lá. Deixei o bebê com ele no carro e fui até o túmulo onde aquela mulher conversou comigo. Me ajoelhei, rezei e disse para ela seguir em paz, pois a filha dela estava bem e que eu cuidaria daquela criança com todo o amor e carinho do mundo e mais, daria minha vida para proteger a dela. Não vi nada de anormal aquele dia no cemitério, mas quando saí de lá, senti uma paz tão grande como nunca tinha sentido na minha vida. Sabe aquela paz na alma? Foi isso que senti. Hoje já estou com 66 anos. Posso dizer que Karine Vitória só me trouxe alegrias. Sempre tive um certo medo não, um pavor. Não dela ser sensitiva como a mãe, mas de virar bicho, como o pai dela.
Mas isso também nunca aconteceu. E olha que a minha menina já está com 44 anos. Mas como nada é perfeito, há poucos meses tivemos que nos mudar para uma fazenda isolada, bem rápido, pois o meu neto, filho de Karine Vitória, minha filha do coração, depois que completou 13 anos de idade, pegou uma mania de comer carne crua. E às vezes, quando ele fica muito nervoso com alguma coisa ou com muito medo, os olhos dele mudam, ficam amarelos brilhantes e ele rosna igual a um cachorro. Ele não fica agressivo nem nada, mas acabou herdando o lado monstro do avô. Eu tenho quase certeza disso. Por isso, achamos melhor morar em um lugar mais afastado, como uma fazenda, para preservá-lo caso essa situação piore. Beijos, Angel. Obrigado por contar meu relato, a história da minha vida. Por segurança, os nomes já foram trocados. E aí, meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam do relato de hoje. Eu vou dar a minha opinião. Eu achei muito interessante e estou vendo que cada vez está vindo relatos mais interessantes para ser compartilhado com vocês aqui. Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações lá na opção Todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Muito obrigado por estarem sempre comigo e não soltar a minha mão. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Relato, conto ou história. Você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Os possuídos e o lobisomem da cor do feno. Me chamo Laura, nome fictício, é claro. Hoje em dia já passei dos 50 anos, mas o que hoje venho relatar me aconteceu há muito tempo atrás, na época da minha tenra juventude. Naquela época, fazia pouco mais de 2 anos que a minha irmã mais velha tinha se casado e ido morar em uma fazenda bem no interiorzão do Paraná. Me lembro que era dezembro, pois eu estava de férias escolares. Eu tinha 13 anos e estava jogando queimada na rua de casa com meus amigos e amigas, filhos de alguns vizinhos. Bom, quando do nada aponta lá na esquina da rua de terra da casa onde morava minha irmã e o marido dela. Fiquei muito feliz em vê-la, fazia mais de ano que eu não via minha irmã. Mas aquilo não era apenas uma visita de cortesia. Eles vieram para pedir aos meus pais que eles deixassem que eu fosse com eles para o sítio, lá no Paraná, cuidar da minha irmã, pois ela estava prestes a dar à luz e queria que eu fizesse companhia a ela no restinho de sua gravidez e até o final da dieta, depois que o neném nascesse. Dieta, quarentena, cada um chamava de um nome,
mas ela precisaria do meu apoio para que eu fizesse companhia. Meus pais deixaram e eu, mesmo contrariada, sabe como é adolescente, né? Eu aceitei, mesmo muito triste por deixar meus amigos, mas eu amava minha irmã. Então fui. Chegando lá, vi como a fazenda era linda, enorme, cercada de água por todos os lados e cafezais também. Os cafezais sumiam de vista. Ela tinha até algumas empregadas na casa dela. A casa dela era enorme, bonita. Minha irmã estava realmente bem de vida. Bom, se ela tinha empregada, por que ela me queria lá? Acho que era só companhia mesmo. Mas algo ali naquela casa assustava minha irmã. Mas ela não sabia o que era. Bem, sabia, mas eu não sabia que ela sabia. Entenderam? Bem, conforme os dias foram se passando, eu também comecei a sentir algo assim muito estranho. Comecei a ter pesadelos horríveis todas as noites, e em todos os meus pesadelos eu via minha irmã em volta em meio de uma névoa negra bem densa, me pedindo ajuda, e ia sumindo naquela névoa com um choro de bebê ao fundo e uma risada macabra de mulher. Eu ouvia rosnados também. Sempre acordava gritando e coberta de suor. Até que chegou o dia do nascimento do bebê. Então, aquele dia amanheceu normal. Estava com o céu azul e ensolarado. Minha irmã estava muito feliz, sorridente. Nós duas estávamos tendo um dia maravilhoso, mas quando estava dando quase 11 horas da manhã, chegou do nada num carro enorme preto a sogra da minha irmã, que vinha do exterior. Junto com ela vinha seu jovem marido, com mais ou menos 35 anos. O estranho é que assim que a mãe e o padrasto do marido da minha irmã chegaram, olha, até o clima mudou. O dia que estava lindo ficou nublado e o ar pesado. A mulher era alta, magra, loura, lindos olhos verdes, nem parecia ter mais de 55 anos. Tinha em seu rosto uma impressão séria, sombria. Ela parecia ser de gelo, dura, e seus olhos, neles se via, se sentia de longe que eram cheios de maldade. E o marido tinha um jeito muito macabro, bem pior do que o da mulher. Logo, minha irmã começou a sentir as dores das contrações e eu fui com ela e a dona Mariquinha, uma senhorinha que trabalhava lá como cozinheira, mas era parteira de toda aquela região. Eu segurava as mãos da minha irmã, as duas assim, apertando contra meu peito e às vezes uma só. E ela suava sem parar, se contorcia de dor, mesmo com a ajuda da dona Mariquinha. Eu estava muito assustada, bem, eu tinha 13 anos, nunca tinha visto aquilo na minha vida. E na cidadezinha onde eu morava, as mulheres iam para um hospitalzinho da cidade para ter neném, né? Mas, mesmo morrendo de medo, eu jamais deixaria minha irmã, por nada do mundo. A dona Mariquinha disse que eu podia ficar com ela, pois a minha presença ali fazia muito bem para minha irmã. Logo mais, a sogra dela entrou no quarto, me olhou assim, de cima para baixo, e disse com um tom super arrogante: "Você já pode sair, negrinha."
Eu estou aqui agora. Ninguém precisa de você aqui. Minha irmã, mesmo contorcendo-se de dor, respondeu para aquela mulher arrogante. Essa negrinha, assim como a senhora disse, tem um nome. E o nome dela é Laura. E ela é uma das pessoas que mais amo nesse mundo. Uma das pessoas mais e ela se contorcia de dor enquanto falava. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu quero ela aqui ao meu lado enquanto ganho o meu bebê. E tem mais, minha senhora. Eu sou tão negra como ela. E esse bebê que está prestes a ver a luz do dia também tem o sangue, como você diz, negro. Aliás, pode nascer com um tom de pele até mais escuro que a pele da Laurinha, pois o meu pai é afrodescendente puro, vindo direto da África. E seu filho, o meu marido, e ela se contorcia enquanto falava e gemia. Sabe muito bem disso e nos ama mesmo assim. E entende que somos todos iguais e nós nos completamos. Que quem está sobrando aqui é você, então pode se retirar. E gemendo, minha irmã continuou lá. Aquela mulher saiu do quarto bufando, que nem um boi bravo, sabe, na arena do rodeio, batendo as portas com muita violência. Já se passava das 19 horas da noite, quase 20, e nada do bebê nascer. E a minha irmã sofrendo. Até hoje nunca esqueci os gemidos, os urros, as expressões no rosto da minha irmã e o constante suador. Quando já estava dando 22 horas, 10 horas da noite, minha irmã deu um grito ensurdecedor e logo ouvimos um chorinho tão gostoso que eu fiquei abraçada com o braço da minha irmã assim, segurando contra o meu peito, sabe? A mão dela, enquanto a dona Mariquinha lavava o bebê, uma menina, minha sobrinha, que nasceu perfeita, linda e saudável, tinha a pele negra como a minha, carequinha, e com olhos tão azuis quanto os olhos do pai, o esposo da minha irmã. De repente, senti os braços da minha irmã ficando moles e desfalecendo, se escorregando das minhas mãos. Comecei a chorar, eu estava muito assustada. Então, dona Mariquinha me entregou o bebê e foi ver como estava minha irmã, para fazer alguma coisa. Logo, ela disse para que eu não me preocupasse, que eu ficasse calma, que minha irmã estava apenas dormindo profundamente, depois de passar por aquele parto muito difícil. Difícil demais para ela. Então, fiquei sentada com o bebê em um cantinho do quarto, enquanto a velha senhora estava limpando minha irmã, tirando toda aquela sujeira de parto da cama, sabe? Quando, de repente, a sogra da minha irmã entrou no quarto, ela e o padrasto, do meu cunhado. Dona Mariquinha pediu gentilmente, educadamente, para que ela saísse e esperasse ela terminar de limpar a minha irmã, pois assim seria mais confortável para todos, pois não é nada agradável alguém ver a gente naquela situação, né? Então ela disse, se vocês saírem e voltarem daqui uns 10 minutinhos, será mais confortável para todos nós, os envolvidos.
A mulher não respondeu nada. Estava lá, parada, como uma estátua. E eu estava hipnotizada olhando para minha sobrinha. Como ela era linda! Mas mesmo não querendo olhar para aquela mulher horrível e arrogante, não sei por quê, resolvi erguer a cabeça e olhar para aquela mulher. Logo vi que ela e o marido estavam diferentes, muito diferentes que antes. E os olhos deles estavam completamente enegrecidos, não tinha parte branca. E antes que eu pudesse falar algo ou gritar, vi a mulher torcer o pescoço da dona Mariquinha como se destroncasse um frango e começou a rir. Uma gargalhada sinistra, igual a dos meus sonhos, quer dizer, do meu pesadelo. Aí o bebê começou a chorar e chorar e chorar. A mulher e o marido se viraram, seguindo o choro do bebê. Eles pareciam estar em algum tipo de transe, como hipnotizados, não sei dizer. Só lembro daqueles olhos enegrecidos e inexpressíveis. Bom, o da mulher era inexpressível, pois o do homem parecia que saía ódio de dentro dele. Não sei explicar, mas foi o que eu senti ali no momento. Eles começaram a vir em minha direção. Eu abracei o bebê e saí correndo com todas as minhas forças em direção ao celeiro. Mas a bebê não parava de chorar, e alto, hein? E o casal, que parecia estar possuído por algum tipo de entidade maligna, me seguiram. Arrebentaram com muita facilidade as correntes do cadeado enorme que eu tinha usado para trancar o celeiro. Eu dei muita sorte do celeiro ter aquela corrente, aquele cadeado está aberto, mas logo arrebentaram, então não adiantou nada. E aí eles foram ao meu encalço. Eles queriam o bebê. Eles estavam fazendo de tudo. Eles queriam que eu entregasse a criança de tudo quanto é jeito. O homem falava com uma voz inexpressiva. Me entregue a criança e sobreviva. Talvez sobreviva. E eu ali com medo, muito medo. Abracei a pequena bebê e fui me afastando, dando passos para trás, assim, um atrás do outro. Logo escorreguei e caí em cima de um monte enorme de feno. O medo daquele casal possuído, sei lá por que, era tanto que eu não percebi que um monte de feno começou a se mover. E do meio do feno começou assim a se levantar um bicho horrível. Uma criatura de uns 2,5 metros de altura, bem forte, peludo, com garras e dentes enormes, babava, urrava, tinha uns olhos amarelos muito brilhantes, um cheiro forte de amônia. Eu queria correr, mas minhas pernas pareciam um macarrão cozido, pois eu não tinha forças para me levantar. Achei que seria o meu fim, o meu e o da bebezinha, minha sobrinha. De um lado, 2 seres demoníacos e, praticamente do meu lado, um enorme lobisomem caramelo, da mesma cor do feno. Abracei minha sobrinha e comecei a chorar. Quando aquele ser meio homem, meio lobo, um ser monstruoso, uma quimera, começou a arfar e a me farejar. Ele arrancou o coeiro que enrolava o bebê com os dentes e começou a cheirar o bebê. Quando ele cheirou aquele nenenzinho no meu colo, por uma pequena fração de segundos posso até jurar que vi
Vi aqueles olhos amarelos acesos como faróis ficarem azuis, um azul calmo, mas muito rápido. Logo se acenderam de novo. E aquele ser deu um salto por cima de mim e do bebê, urrando, sabe? Parecia que ele queria se rasgar com as unhas, grunhindo e arfando, uivando. Olha, era tanta coisa que eu quase enlouqueci. Ele se embolou com o casal de seres possuídos, que, mesmo sendo bem menores que ele, eram igualmente fortes. Mas o homem, a mulher também, apesar de ser bem forte, era mais fraca. O lobisomem caramelo logo deixou a mulher muito machucada. Durante o embate, ele jogou ela contra a parede do paiol e deu para ouvir estralos dos ossos das costelas dela se quebrando. Depois, ela acabou desacordada ali no chão. Mas o marido dela, aquele jovem, parecia estar mais forte ainda. Ele grunhia, ele urrava igual o lobisomem. Mas o lobisomem rasgava ele com as garras e dentes, mas ao invés de sangrar, ele soltava um líquido preto gosmento que fedia a carne podre. Ele não caía. Coloquei o bebê numa moita de feno, assim, sabe? E peguei uma ferramenta que eu não sei o nome, mas parecia um garfo, sabe? De comer comida, só que bem grande. E enfiei naquele homem possuído, sei lá por quê. Voltei correndo até o monte de feno, peguei o bebê que eu tinha soltado lá, para enfiar o garfo, né, no ser. Foi quando ele olhou para mim e começou a vir na minha direção, simplesmente arrancando o garfo do corpo, como se não sentisse dor. Foi quando o lobisomem arrancou-lhe a cabeça com os dentes e depois, com uma ferocidade, sabe, que eu não sei explicar, ele despedaçou o homem demônio em muitas partes, mas logo caiu no chão. Assim que tudo terminou, se acabou, a sogra da minha irmã deu um grito, se contorcendo, um grito ensurdecedor e desmaiou de novo. Eu, vendo ali o lobisomem caído no chão e choramingando, fiquei com medo dele me atacar para pegar o bebê quando ele se recuperasse. Peguei uma foice e quando fui lhe decepar a cabeça, logo ouvi uma voz dizendo bem fracamente: Não, não faça isso, por favor. Era minha irmã, que tinha acordado e, com a ajuda do peão Gessé, filho da falecida Dona Mariquinha, foi atrás de nós lá no celeiro. Ela prosseguiu dizendo: ele não tem culpa, ele nasceu assim. Fiquei sem entender, mas Gessé colocou o bicho com muito esforço em cima de uma lona e pôs-lhe na boca assim uma focinheira e lavou seus ferimentos. E assim que os primeiros raios de sol saíram, o lobisomem se tornou o esposo da minha irmã. Ele estava no celeiro para não representar perigo para a esposa e para seu bebê que estava por nascer. Por sorte, quando corri para o celeiro fugindo do casal demoníaco, o Gessé ainda não tinha trancado o cadeado. E o pior é que o marido da minha irmã, ele não sabia como, nem o porquê ele não me atacou, nem a mim, nem ao bebê, pois ele não se lembrava de nada da noite anterior. A mãe dele, então, acordou e disse com uma voz fraca:
Extinto, meu filho, extinto. Seu pai também não te atacou quando eu, por um descuido, deixei uma janela mal trancada em uma noite de lua clara. O que aconteceu comigo, filho? Cadê seu pai? Disse a mulher. Sim, ela não se lembrava da morte do marido, nem que tinha se casado de novo. Olha, ela não se lembrava da vida dela desde o dia que conheceu aquele homem no supermercado da cidade. Enfim, onde deveria ter pedaços do homem, do padrasto do meu cunhado, não tinha nada, apenas milhares de vermes, larvas, corós se embolando assim, sabe? Uma coisa nojenta mesmo. E o lugar fedia, e fedia, 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 fedia. E não suportando, né, saber o que tinha feito, que tinha sido uma mulher horrível por tanto tempo, a mãe do meu cunhado assumiu o assassinato da dona Mariquinha. Mas logo assim que ela chegou no hospital, ela tirou a própria vida cortando seus pulsos com um bisturi que pegou quando o médico se distraiu. Ela deixou uma carta para o filho, dizendo para que ele não ficasse triste e não sofresse, pois tirar a vida foi a melhor coisa para ela, pois ela sentia que tinha outro demônio tentando possuí-la. E ela não queria mais ser usada por criatura das trevas para arruinar a vida de mais ninguém. O tempo passou e, vez ou outra, eu vou passear lá na fazenda, vou visitá-los, né? Depois que eu fiquei viúva. Sabe a bebezinha, minha sobrinha? Ela se tornou uma negra tão linda, com cabelos cacheados e olhos azuis, azuis como o do pai. E como o pai, ela é lupina também. E em noites de lua clara, eles correm junto por todos aqueles cafezais lá da fazenda. O nome dela é Naomi. Hoje sou viúva, como eu já disse. Estou quase casada com o Gessé. Olha, daqui a alguns meses vou morar lá na fazenda com eles. Estou feliz, o lugar é grande e bonito. Obrigada a todos por ouvirem a minha história. Quem sabe um dia meu relato será publicado em seu livro, hein, Angel? Ou você fará uma série com relatos? Bom, beijos a todos. Angel, nem todos os bestiais são tão perigosos. Meu cunhado e minha sobrinha não lembram de nada quando estão transformados, mas só atacam quando se sentem ameaçados. Eles comem carne, sim. Antes de sair correr, eles comem um monte de vísceras e depois saem. Como eu disse, só atacam quando se sentem ameaçados. Bom, o meu relato eu contei, mas como você mesmo diz, o povo decide acreditar ou não. É assim que você fala, né? Beijos, Angel, para você e para todos os seus aterrorizados. Eu e minha sobrinha, meu cunhado, minha irmã, somos aterrorizados também. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam do relato de hoje? Bem tenso, né? Muito obrigado, Laura, por mandar o relato. Tá certo que o nome não é esse, né? Mas muito obrigado. Meus amores, se vocês gostaram, deixe nos comentários as suas opiniões. Lembrando de manter o respeito nos comentários. Todos temos o direito de não acreditar,
mas o dever de respeitar, não é verdade? Não esqueçam de dar aquela dedada no like, tá bom? Pois o seu like é muito importante para o canal. O seu like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do trabalho que ele é apresentado aqui nesse canal. E também compartilhe com os seus amigos, compartilhe em suas redes sociais, dá aquela força aqui para o canal, assim o canal cresce, nossa família cresce e teremos muito mais relatos aqui para compartilharmos. Não esqueça também de ir lá nas notificações, tocar o sininho na opção todas, assim você receberá em primeira mão conteúdo do canal sempre que sair aqui no YouTube. Também, meus amores, se você tem um relato, algum acontecimento sobrenatural que você passou ou ouviu de alguém, manda para o e-mail do canal. Se você escreve contos, também. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo, tá bom, meus amores? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar os canais que eu recomendo, são vários, hein? Só tem gente fera. O link da minha página no Facebook, o link de outras páginas, o link de um grupo de WhatsApp que uma inscrita querida do meu coração criou. Lá tem muita gente legal, vocês vão se conhecer, trocar ideias. Às vezes eu dou uma passadinha lá. Tem o link também do meu Instagram, me segue lá, me manda um direct que assim que possível eu respondo, tá bom? Também o link do canal Fronteiras, onde eu e o César do canal Aliena Mundi narramos casos policiais, resolvidos ou não, que chocaram uma época, uma nação, nacionais e internacionais. Bem top, você vai gostar. Também tem o canal Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral, um canal de espiritualidade onde eu vou para recarregar as minhas baterias e elevar a minha espiritualidade. Espero vocês lá para que juntos possamos evoluir. Serão muito bem-vindos, tá bom, meus amores? Logo teremos live, tá bom? Só tô dando toque que logo teremos. Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura maravilhosa que é o YouTube. Também agradeço a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Vlogs, também os vlogs, né? Não posso esquecer. Muito obrigado mesmo. E tem bastante coisa. Vai lá na descrição que você vai achar um monte de coisa legal lá, tá bom? E agradecer principalmente a todos vocês, pois vocês, sem palavras, né? São os melhores inscritos do universo, meus vampirinhos, meus lupinos, minhas alminhas penadas, meus poltergeists, minhas sereias, minhas fadas, minhas bruxas, meus híbridos, meus tudos. Amo vocês, vocês moram no meu coração. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês demais, demais, demais. Fui!